está dizendo que Deus está errando no horário de começar? Não, é que eu acho que tem uns que são surdos, não escutam Deus. Né? Não sei. Você acha que tu é um deles? Com certeza. E quando eu estou. Então está dizendo que Deus está errando. Não, eu estou sempre errado. Eu também sou Deus e estou errado. Bom, bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre, está muita gente reclamando da vida e tal. Hoje a gente vai falar sobre a perfeita compreensão sobre expiação. Se quiserem vir mais perto, talvez seja mais legal poder ver isso. O pessoal do fundão ali, né? Esse povo. Isso, exatamente. Exatamente. Certo? Então lembrando que qualquer pensamento, qualquer situação que queiram manifestar, é só falar. Né? Levante a mão e a gente começa a conversar, que é o mais legal dessa história toda. Né? E que quarta-feira então? Quarta-feira começa o trabalho sobre o Novo Testamento e dia 20 tem o trabalho sobre mediunidade, como a Tiago vai determinar que vai ser. Né, Tiago? Você não mudou de ideia? Tu mudou de ideia quanto à data, Tiago? Não é dia 20. Então continua dia 25. Pode. Então vai ser não sábado esse outro. Vai ser dia 20 a partir das 8 horas, das 8h30. E vai durar o dia todo. Trabalho sobre mediunidade. Vamos fazer um churrasco do meio-dia, o que vamos fazer? Se tu trouxer a carne, se trouxer a carne e tal, costuma até um carvão, né? Se tá frio, é só botar no fogo. Quanta cerveja? Certo, gente? Vamos começar então? Perfeito. Perfeita compreensão sobre expiação. E a gente vai falar sobre a pergunta 132 dos Espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Certo? Então, a encarnação é imposta por Deus com o objetivo, objetivando que todos nós chegamos à perfeição. Para alguns essa encarnação ela vai se manifestar como expiação. O que é expiação? Vivenciar situações conflitantes. Para outros ela vai se caracterizar como missão, ou seja, ir com um determinado objetivo a ser cumprido. Mas para alcançarem essa perfeição, todos vão passar por vicissitudes. E vicissitude é o alto e o baixo da vida. Situações que nos são muito condizentes com os nossos desejos, situações que são plenamente antagônicas ao que a gente quer. Essas são as vicissitudes corporais. E essas vicissitudes, e é nessa vicissitude que se concentra a expiação, nos altos e baixos da vida. Livro dos Espíritos, pergunta 132. Então o Espírito da Verdade ensinou que o fundamento de uma encarnação é levar o ser a atingir a perfeição. O caminho para essa elevação se dá de duas formas, por missão ou expiação, pelo amor ou pela dor. Missões são trabalhos pedidos pelo ser para executar quando na carne. Expiação é sofrer as consequências de algo que se causou anteriormente. Vivência de karma, onde nós somos herança de nós mesmos. Tranquilo até aqui? Ótimo. Para passar pelas consequências de atos cometidos anteriormente, o Espírito da Verdade afirma que é necessário sofrer as vicissitudes da existência corporal. E o vocábulo vicissitude é definido no dicionário como mudança ou variação das coisas que sucedem. Está no mini dicionário Almeida, definição. Portanto, a expiação consiste na mudança ou sucessão de acontecimentos na vida de um ser. Ou seja, num determinado momento nós estamos empregados, no outro nós estamos desempregados. Num determinado momento nós estamos com saúde,
Em outro nós estamos sem saúde. Num determinado momento nós estamos com plenas condições financeiras, e em outro determinado momento a gente não tem condição financeira para coisa alguma. Isso são as vicissitudes que todos nós, de alguma maneira, passamos. Então, aquilo que, via de regra, o que a gente mais reclama é o que normalmente nos traz aqui. Passar pela essa alternância de situações da vida. E como espiar sem que os acontecimentos alterem-se constantemente? Ou seja, as variações dos acontecimentos são consequências de algo que o próprio ser fez anteriormente e não um ato praticado por outro para feri-lo, magoá-lo ou contrariá-lo. É Deus, causa primária de todas as coisas, que comanda essas variações, pois elas são o fundamento da existência. Ou seja, o que acontece na nossa vida é só, única e exclusivamente o que a gente pediu para acontecer. Agora, se eu pedir para trabalhar a questão, por exemplo, do desapego, né? Desapego às coisas materiais, vamos dizer assim, como é que isso pode acontecer? Eu vou ter situações, eu vou ter uma estrutura familiar que valoriza o apego, eu vou criar verdades nessa minha vida que vão valorizar esse apego, vão dizer que é importante ter dinheiro, é importante ter bens, é importante todos essa sucessão de valores. Ou não te dá nada disso. Ou te dá um filho, ou te dá uma pessoa que não teve pai, não teve mãe, não foi criada por uma instituição onde não tem nada. Mas aí não é ter, é te dar a verdade de que ter é fundamental. Mas aí pode ter a possibilidade de trabalhar o desapego e não ter o desapego. Tá, não tem como. Se tu não tem apego nenhum, como é que tu vai trabalhar o desapego? Como é que tu vai trabalhar não gostar de comer massa se eu nunca comi massa? Não tem como, é impossível. Como tu vai aprender a fazer uma cirurgia cada dia sem nunca ter feito uma cirurgia? Aprender a amar a Deus sobre aquilo que te dá. Se não for te dar um pai e uma mãe para te criar e para te dar uma instituição, tu tem que aprender a amar aquela instituição que te dá. Tá, tudo bem. Agora, como tu vai... Tá. E como é que tu vai se desapegar de um pai e da mãe se tu nunca teve? Como é que tu vai saber que um pai e uma mãe é bom ou mal para ti? Mas nesse estágio, uma pessoa ali que cai numa situação, às vezes se vê numa situação que não tem pai, não tem mãe, não tem nada, está trabalhando também inconscientemente o desapego. Tá, ótimo. Mas como é que vai criar esse desapego sem nunca ter tido... Como é que tu vai saber que comer filé mignon é bom se não comer filé mignon? Mas é um ciclo. Que ciclo? Por acaso. Como é que é a situação dela? Como é que ela se vê nessa situação? Na verdade, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu também tenho razão. Por exemplo, eu não sinto falta do que eu não tive. Exato. Como é que Eu pode não ser sinto falta falta do que eu do não tive. Mas é um processo de... Eu acho que ali mais é uma aceitação da emoção que está sendo vivida no momento. Não vai ser o que eu falo. Exato. Se tu nunca teve, tu não sente falta. Se tu nunca teve. A grande questão é ter e depois a vida pega e te tira. Aí tu vai poder dizer, não, para mim tá tudo bem, não tenho mais, tá legal. Agora, se tu nunca teve, como é que tu pode realmente saber se tu gosta ou não? Mas é um processo. Começa a ter assim, chega num ponto onde realmente não tem. Mas eu entendi. A tua colocação é a gente aceitar a condição que a gente veio, né? Sem o pai, sem a mãe, viver pobre, Tá no sem processo desapego. Mas aí, vamos dizer, tudo bem. Aí é outro jeito, porque não é trabalhar o desapego. Porque trabalhar o desapego É a aceitação da condição. compreender que em algum momento tu tem, em outro momento a vida te tira e está tudo bem. Agora, se tu nunca teve, como é que pode sentir falta de algo que nunca teve? Não tem como sentir falta de algo que nunca se teve. Porque nunca se teve a compreensão de como é ter aquilo. Tu compreende isso? mas a falta, eu acho que do ser. Certamente o amor ela teve, mas não a pessoa, pai e mãe. A necessidade de ter. Não sei se teve. Entende? Porque é a mesma coisa dizer, eu sempre quis um cachorro, mas eu nunca tive um cachorro. Né? Como é que eu posso sentir falta de algo que eu nunca tive? Tu percebe? Não tem como. Agora, o que pode ter é o desejo de ter. Aí é outra situação, porque nós entramos no desejo, não apego.
como relacionamento. Eu posso dizer, eu sempre quis me relacionar com a Letícia Sabatella, mas eu não sinto falta de me relacionar com ela porque eu nunca me relacionei com ela. Vocês compreendem a diferença? Então, sim, uma coisa é o desejo de ter pai e mãe. Outra coisa é o apego ao pai e mãe. Ou seja, eu tive uma infância onde eu fui criado pelo pai e minha mãe, tive uma juventude, uma adolescência, no início de maturidade, meu pai e minha mãe desencarnam. Aí sim, eu vou ter que trabalhar o desapego, meu pai e minha mãe desencarnaram, não tem o que fazer. Agora, se eu fui criado numa instituição, eu posso ter o desejo de ter um pai e uma mãe, mas eu nunca posso trabalhar no desapego com um pai e uma mãe, como eu disse. Posso trabalhar o desejo de ter tido. Entende? Nesse sentido. Então, e a mesma coisa com os materiais. Né? Como é que eu posso me desapegar? Sim, fala. O apego assim te dá o medo de perder aquilo. Isso. Tem medo de perder. Isso. Te tirem aquilo. Isso, porque desapego de estar pegado àquela situação. Isso. É exatamente isso. Essa é a questão do apego, né? De possuir algo. Meu pai, minha mãe, Já tem. isso, meu aquilo. Isso. É o Não, apego. tu tem ou tu já teve. Já teve. Né? É a mesma coisa que a situação. Né? Pessoas que sempre tiveram um padrão de vida bom, alto, né? E realmente, pela vicissitude da vida, chega um ponto que não tem mais. Aí passa a ter que viver numa situação diferente da que tinha. Aqui, aí quando chega na situação, pode amar Deus sobre todas as coisas. Pô, é o que eu tenho, antes eu vivia com 10 mil reais por mês, agora eu tenho 1.000. Pô, é o que eu tenho que poder viver com 1.000. Ou pode dizer, mas eu tinha 10 mil e era 10 mil que eu precisava e eu não consigo viver sem 10 mil. Entende? Esse que fica reclamando, que está reclamando de novo aquele valor, né? Não se desapegou, porque mesmo não tendo, ele continua querendo o que ele já teve. Ele condiciona a felicidade dele ao que ele tinha. Né? Agora, quando ele diz, bom, se eu tenho 1.000 que eu tenho, eu vou embora. Não dá para fazer, né? Não dá para mudar o que já aconteceu. Agora é isso. E seguir trabalhando. E essa é a questão do desapego. Perfeito. Apegado, exatamente isso. Então, aquele que vem trabalhar a questão do despossuir, por exemplo, a questão financeira, a partir do momento que cria uma série de conceitos e verdades que possuir é o certo, eu tenho que ter casa, carro, salário, todas as coisas do mundo material, né? Combina com Deus para que, em algum momento, Deus vem e diz assim, olha, tu tem várias oportunidades na tua vida para se desapegar daquilo, para fazer com que aquilo não seja o que tem de mais importante na tua vida. Né? E, uma vez tu te mantém apegado à situação, 2, 3, 4, até que Deus diz, bom, tu chegou num ponto que tu tem que realmente trabalhar para despossuir. Aí chega alguém lá e rouba aquilo que é importante para ti. Seja o teu carro, seja o teu emprego, seja a tua casa, seja, sei lá, teu cônjuge, teu relacionamento, coisas que tu está apegado. Né? E aí tu vai ter a seguinte opção. Ou amar Deus sobre todas as coisas, que é ter essa resignação de compreender. É a vicissitude da vida, um momento eu tenho, outro momento eu não tenho, e a vida vai seguir. Ou eu vou ficar ali perturbado, porque eu tinha aquilo e não tenho mais. Eu vou ficar chorando, depressivo, vou tentar me matar, vou tentar fazer qualquer coisa. Ficou compreensível a proposta? Isso consiste a vicissitude. É para isso que a vicissitude vem trabalhar a gente. Né? Tem um estado de consciência onde, possuindo ou não possuindo, tu não vende a tua felicidade por isso. Tu não troca a tua felicidade pelo que possui. Certo? Vamos adiante então. Né? O ser que imagina que vem a matéria carnal para ter uma vida estável, ou seja, passar apenas por situações que lhe são confortáveis, certas, justas, nega-se a expiar seus atos anteriores, não cumprindo um dos fundamentos da encarnação, não alça a perfeição, objetivo primeiro da existência carnal do ser universal. Então, as pessoas que vêm com essa proposta e não seguem ela, não vão chegar à sua perfeição. E isso é uma proposta individual de cada um tem a sua, cada um sabe a que veio. O errado é uma vicissitude, uma variação do certo do ser, que deve ser vivenciada pelo espírito
para alcançar a perfeição. Da mesma forma, o sujo, o feio, o desarrumado. Todas essas situações são comandadas por Deus, causa primária de todas as coisas, com o objetivo de fazer o ser chegar à perfeição. Então eu tenho um exemplo lá. Quando eu era menor, criança, eu tinha uma mãe muito complicada, complexada, que ela tinha muito problema com a cama desarrumada. Eu também tenho. Quando eu tenho uma mãe assim, pois é, isso é difícil de se lidar. Eu não sei porquê, se arruma a cama, ela logo depois tem que ser desarrumada de novo. Quando chega de noite, né, mãe? É isso. Minha casa mesmo é. Quem quiser, só falou. Como? Tem passado pelo serviço militar. Não sei, quem quer passar por serviço militar que passa. O problema é que quem passa por lá. Né? É isso. E é isso que a gente tem que começar a perceber as nossas situações do nosso dia a dia. No entanto, todas essas vicissitudes nascem das verdades individuais do ser, e isso é muito importante. Esses altos e baixos, eles vão nascer das coisas que a gente elege como certo e errado. Mas não é para pagar, é para aprender a achar perfeito as coisas. Sabe? Não é para devolver qualquer coisa ou passar por sofrimento, é para amar. Essa é a grande, fundamental diferença, né? Que o Espiritismo vai trazer muito a questão de que tu tem que espiar, tu tem que passar por dor, por sofrimento. Não, não. A proposta é de amor. A proposta do Cristo é só de amor. Né? Então, nada pode ser considerado errado sem que comparado a outro que é definido como certo. Então, as comparações, a nossa mente polarizada, bom e mal, certo e errado, feio e bonito. Apenas quando houver um padrão que determine o certo, poderá o espírito qualificar o acontecimento como errado. E essa é a questão da cama. O padrão da cama, que aquele ser monstruoso que chama a mãe impunha, era que a cama tinha que ser arrumada. Porque esse é o padrão dela. Desses seres nefastos. Agora, se não existe aquele padrão, a cama não está arrumada, não gera problema algum, não gera conflito. E isso nós fazemos o dia todo. O dia todo nós impomos situações como tem que ser assim. A louça tem que estar lavada. Né? O banheiro tem que estar seco. A toalha tem que estar estendida. E por aí vai. E essas pequenas coisas minam a nossa coexistência em paz. Porque no momento que um diz que a cama tem que estar arrumada, o outro daqui a pouco vai dizer que a janta tem que estar pronta. E assim vai. Ou seja, não há conciliação entre as pessoas. Há sempre a busca de conflito de uma maneira ou de outra, porque de uma maneira ou de outra nós estamos sempre querendo, egoicamente, impor a nós mesmos sobre o outro. Tranquilo? Assim, se um dos objetivos da encarnação é passar pelo errado sem apontar erros, é necessário que o espírito abandone os seus padrões. Enquanto eles estiverem presentes, não haverá como se atingir a perfeição. Porque o universo é mais ou menos o caos. São infinitas possibilidades. Então não tem padrão nenhum. Mas existe harmonia nesse caos. A harmonia está em não ver. É só isso. Então também não pode ver nem querer que a cama fique arrumada, também não iria. Exatamente. O que não pode é tu impor que arrume a cama. Porque ela vai dizer, tá, mas eu não vejo em arrumar e não arrumar a cama. Aí se tu quiser arrumar, vai tu impor. Não impor que o outro arruma. Lá em casa eu mudei exatamente por causa disso. Errado eu sempre eu sou. Agora eu não. Eu concordo. Quando tiver comendo com os pés debaixo da minha mesa e não se governe, existe uma certa Eu sou autoridade suprema, eu sou Deus, eu sou o pai, e eu eu sou exijo responsável pelo pelo ser do mundo. Sim. Senão não era se tudo isso não tivesse construído você aqui agora, não seria necessário, teria vivido numa outra família. A escolha foi sua antes de reencarnar. Tudo é nessa situação. que eu não arrumava a cama mesmo. Mas ainda existe o conflito contigo. Não, em mim não existe. Mas ela está dizendo que tem que arrumar. Tá lá. Eu não arrumava. Tá bem? Bem ou mal, arrumar. Não.
não viesse naquela situação de Tá pai e bem. mãe, não teria, vinha lá na Índia. Eu tinha que trabalhar com escravo. Fala. O serviço militar tinha 50 beliches e as mantas tinham que ficar todas alinhadas. Uhum. Se fora da linha, para o cara não estava interrompendo. Isso. E de que isso adianta? Aí pensa, na vida. Nada. Isso. Exatamente isso. E aí aquele que não fazia, o que aconteceu com ele? Ficava de pernoite, ficava 20 km, não podia ir para casa dele. E se todos não fizessem? É uma proposta individual de cada um. Não tinha mais nada. Hã? Aí era uma revolta contra as regras. Tu está entendendo? Mas era o que o Cristo fazia. O Cristo dizia, eu não vou lavar as mãos. Eu não vou tomar banho. Entende? Essa é a proposta. Ele dizia, eu não vou seguir o sistema que diz que tem que ser desse jeito. Eu não vou apedrejar a mulher. Essa é a proposta do Cristo. E contra a ordem estabelecida. Agora, eu não vou também incitar o outro a não fazer. Vou dar um exemplo. Eu não faço. E assumo o ônus desse não realizar. Assumo esse ônus. Vou ser crucificado, mas não vou fazer. Então, quando sob o comando de César, eu prefiro ser crucificado. Sim, mas houve uma escolha. Houve uma aceitação do cara antes de ser vivido naquela situação. Cada um segundo a sua E aquela história lá de evolução, no Jardim das Oliveiras segundo dizendo, as provas e expiações pessoais de cada um. e a questão do Jardim das Oliveiras dizendo, pai, afasta de mim esse cara. Será que houve mesmo isso ou será que no decorrer da situação se chegou a isso? Cuidado, as coisas não estão tão fechadas como a gente pensa. Não, não são fechados. Isso. Mas é segundo a escolha pessoal de cada um. Senão não teria reencarnado ali naquela planeta, reencarnado na outra, e tem uma proposta diferente. Não sei. Nada é por acaso. Sei. Então, por exemplo, que o acaso de Deus está errado contigo. Não, eu não sei se é desse jeito que eu fechado assim. Daqui a pouco pode ser de outro jeito que eu imagino. A gente olha aquilo que a gente se vê. Então, Perfeito. qual que é o momento de colher? Quando você tem maturidade para cumprir. E a maturidade vem quando? Quando está encarnado ou desencarnado? O processo, se não existisse, se não fosse necessário, nós estávamos aqui. Aqui você vem só da prova, a maturidade é fora daqui. Como é que pode ter certeza? Simples, bem simples, porque as coisas vêm do céu não é desse mundo. Mas precisa passar por aqui. Para passar por expiação, não para compreender. Vai para o grau de compreensão Né? da aceitação Ou de o reino dos Deus. céus é aqui. Se tu conseguir amar todas as coisas, não vai ter expiação. Sim. Vai deixar o outro seguir. Mas a dor continua Não existindo. vai impor a tua verdade para ele. Você vai aceitar a verdade dele. Mas e tu pode amar todas as coisas sendo atropelado? Pode amar todas as coisas sendo atropelado? É uma escolha? Não. Pode ou não pode? Pode. Então, a dor continua existindo. Essa é a questão. A expiação continua acontecendo. O sofrimento talvez não, mas a expiação sim. Tu continua vivendo a vida não vai mudar. Então, a dor continua existindo. O problema, o desemprego, a falta de dinheiro, a falta de saúde, o problema com família, isso continua existindo. A dor continua existindo. A expiação continua. O sofrimento não. O sofrimento é escolha. Mas a expiação que prolonga é o sempre. Não. Não é que No prolonga. momento em que tu tem a compreensão da aceitação da coisa, o processo É como a doença. Dá para terminar com ela agora? Dependendo do caso, dependendo do tipo de coisa. Vamos lá. Se é com ser, a senhora pode escolher não ficar mais doente a partir de agora? Não. Então não é o ser que prolonga. É o que tem que passar. Eu sei que eu passei diversas situações, mas nessas situações difíceis eu sempre busquei uma luz do conhecimento. Eu sempre ia buscar um curso, quando eu estava sem emprego, eu ia buscar para mim fazer uma coisa nova. Perfeito. E aí eu dava para a situação difícil. Mas deixou de passar pela situação difícil? Não, só Exatamente. para aceitar. Isso vai passar. passou de uma forma mais branda. Tá, tudo bem. Existe essa alimentação. Sem sofrimento, mas não sem dor. Mas só me Então a trouxe, vicissitude continua. só me trouxe vantagem. Eu aprendi muitas coisas Não, nisso. tudo bem. Mas por isso que esse vicissitude é o processo de aprendizado da vida. Nós aprendemos pela dor, não pelo amor. Todos aqui, se fosse pelo amor, ninguém estava aqui. A dor continua existindo. Através da dor, a gente pode amar.
Compreender. Compreender por que a coisa acontece. Compreender que essa é a manifestação do amor de Deus. Porque aceitar é aquela coisa, eu aceito porque eu não tenho como mudar, se tivesse mudado, dava agora. Compreender é, louvado seja Deus pelo que me dá, seja a doença. Ainda bem que veio a doença. Tudo é graças. Compreende? Sofrimento e vicissitude são bem diferentes. É isso. Porque uma dor vai continuar existindo na vida. O sofrimento é a escolha. Nós podemos reclamar ou reclamar. Um exemplo hoje aqui, eu lembro da casa do esposo, não botou o cabelo e a casa, aí aquele que não botou o cabelo e a casa, ele disse assim, ou devia ter dito, não, porque tu não deu para cortar, então eu não podia ainda. Me dá o dinheiro que eu vou fora, como tu quiser. Tá bem? Né? Isso. Mas dá para buscar uma forma menos agressiva de fazer a mesma coisa. Essa é a proposta. A gente não se sentir atacado. Não pode. Assim, se um dos objetivos da encarnação é passar pelo errado sem apontar erros, é necessário que o espírito abandone seus padrões. Enquanto eles estiverem presentes, não haverá como se atingir a perfeição. O espírito não vem à carne para atingir o gozo do seu querer, mas para amealhar bens no céu, ou seja, suportar as vicissitudes da existência material, apegar-se aos conceitos do que acha certo, como leis de cujo cumprimento é necessário para a felicidade é negar a expiação. Ou seja, dizer que tem problema de passar pela doença, sofrer um acidente e tal, é negar essa oportunidade de perfeição. As coisas vão acontecer, a dor vai acontecer de qualquer jeito. Não importa o que a gente quer ou deixa de ter. Ou não, alguém aqui não passou por dor alguma na vida. Não vai acontecer. Não tenham expectativas de passar em pausa. Não vai acontecer e vai ser onde tu menos espera, do jeito que tu menos gostaria que fosse. Vai acontecer. Não é escolha. Como reagir a partir dela, isso sim a gente pode escolher. Sofrer ou não pelo que acontece, pela dor que nos é imposta, isso sim a gente pode escolher. A gente pode se rebaixar e achar e começar a ter pena de si mesmo. Você pode levantar a cabeça e dizer, apanhei, sou doente, bati o carro, perdi o emprego, perdi o meu relacionamento, sei lá, meu filho desencarnou. Isso tudo acontece. E pode acontecer com qualquer um. Hoje foi comigo. Vou seguir em frente, porque eu não tenho outra opção. Não tenho. Né? Todas as situações de uma existência onde os desejos do ser não são contemplados são uma vicissitude para ser suplantada como objetivo de atingir a perfeição. O desemprego, a falta de bens materiais, a ausência de saúde são consequências de atos que o espírito praticou anteriormente. E quais são necessários? Não amor a Deus sobre todas as coisas, próximo do mundo. Apontou como errado isso em algum momento, seja com ele ou com outro. Então, Julgou Deus. Está dizendo. Ele pode nem ter feito, ter titulado. Nem ter participado da execução de um ato, mas só ter apontado como errado, ele vai passar pela situação para ver como é que está naquela pele. Orar a Deus pedindo a suspensão da expiação é negar-se a passar pela vicissitude que pode levar à perfeição. O fundamento da existência do ser consiste exatamente nessa etapa da encarnação, quando não há vicissitudes, ou seja, não há variação do querer do ser. Não existe. Quando a gente não quer coisa alguma da vida,
Nada na vida complica a gente. Dá para perceber isso? Ou seja, Não julgar ajuda muito. Né? Ligado aqui, né? pedir para Deus que alguma coisa não aconteça é dizer para Deus: olha, eu não quero passar por esse processo que leva à perfeição. Mas como quando a gente vivencia, né, quando a gente está na realidade do Espírito, os nossos motivos, as nossas intenções são outras, são diferentes daquela quando a gente está encarnado. O nosso contratinho com Deus na encarnação dizia: olha, eu vou passar assim, não tem problema nenhum, o que vai acontecer comigo? Ou nas circunstâncias da minha vida, né? O fundamento da existência do ser consiste exatamente nessa etapa da encarnação. Então, o que fundamenta, o que diz que a gente existe é justamente para isso, para passar por problemas, situações adversas, complicadas, né? Amando a Deus sobre todas as coisas bem. Porque quando tudo está muito fácil, a vida vai em rumo com tudo que a gente quer, é muito fácil dizer que ama a Deus, que ama a vida, que ama a sogra. É fácil quando ela faz o que a gente quer. Né? A questão é quando a pessoa faz exatamente o oposto do que gostaria. Quando te coloca no de bico, quando ela te, sei lá, tira o teu emprego. Quando te dá um tiro, mata a tua filha. E aí, amar? Aí. Essa é a proposta da vicissitude. Todos são filhos de Deus independentes. E a proposta que foi escrita, se aquela pessoa tinha que morrer daquele jeito, tinha que morrer daquele jeito. Pergunta 853, livro dos Espíritos, fatalidade. Todos vêm, todos nascem e sabem como vão desencarnar. Em algum ponto, todo mundo tem que desencarnar. Ninguém vai ficar para semente. Não adianta. Sim. No caso, faz a desencarnação, né? Encarna e leva um tempo para encarnar de novo, não? É uma coisa bem. Olha, aí é relativo ao teu processo pessoal. Alguns seres podem levar no que a gente entende de tempo, sei lá, milhares de anos, outros podem levar pouco tempo. Mas aí depende do teu estado de consciência, de como a coisa se desenrola para ti. Não tem regra, não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Passar por essas situações mantendo a fé, confiança e entrega absoluta a Deus e a felicidade universal é o caminho que leva a ser a perfeição. Foi para passar por esses momentos que ele veio à matéria carnal e por isso o amor sublime de Deus não deixará de causar essas etapas na sua vida. É por isso, para passar por tudo isso, compreendendo que é a manifestação do amor de Deus para ti, não importa o que seja. E não fazê-lo poderia proporcionar ao Espírito a chance de acusar a Deus de não lhe ter dado o que precisava. Ou seja, já pensou, se a gente combina com Deus, bom, eu vou ser uma mãe, eu vou ter 8 filhos, e eu vou ver todos os meus filhos desencarnarem por doença. Todos eles antes dos 8 anos. Isso foi combinado com Deus. E vem outros filhos, sendo filhos que se propõem a situação porque é o que eles precisavam. Passar um período de até 8 anos encarnados. Eles desencarnam das mais diferentes maneiras, ou por doença, ou por algum acidente de carro, alvejados por uma mercadora, eu não sei. Mas foi combinado com Deus. Tem que acontecer, porque o que tu vai dizer? Como é que Deus vai dizer para ti? Era para acontecer isso, mas eu tive pena e eu não me encarnei. Aí tu vai voltar lá, livre dessa consciência humana, e dizer, mas era que eu precisava merecer, então tu não me deu, tu precisava merecer, tu não deu. Eu também quero. Pega pra mim lá. Compreende? E é por isso que acontecem todas essas situações na vida que podem parecer desesperadoras, aterrorizantes, mas tudo já foi acertado com Deus, ou Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, amor sublime, sustentabilizador de tudo. Por isso tudo nos é emprestado, é nosso corpo.
Isso, nem exatamente. É para ser utilizado e jogado fora. Tudo é emprestado. Por isso que Paulo vai dizer tudo dá graças, mas principalmente aquilo que é complicado. Porque é ali que te forma um ser melhor. E o pior é que a gente não lembra das vidas passadas. Aí muitos têm dificuldade em aceitar. Mas eu não diria nem das vidas passadas, mas talvez do entendimento espiritual. Porque as vidas passadas não é uma esquece, moralmente falando. Mas o entendimento espiritual, agora, seria mais ou menos como vir fazer a prova e ter o livro do lado. Aí é só copiar, não teve aprendizado, cara. Esse amor se representa em fazer o que é preciso para que um ser evolua e não simplesmente dar a ele o que deseja. Deus gostaria de contentar o espírito lhe dando o que deseja, mas sabe que esse caminho não leva à elevação espiritual, não leva à perfeição. Como um pai material que utiliza todos os meios para que o filho compreenda a necessidade de fazer o que deve e não o que quer, Deus causa os acontecimentos que contrariam o ser, as vicissitudes, pois sabe que isso é importante para o seu futuro. Então é isso. Mares calmos não fazem bons marinheiros. A gente vem aqui para passar por problema mesmo. Por dificuldade, por perrengue, por coisas complicadas e difíceis. Situações emocionalmente que vão nos tirar da casinha. Que vão colocar a gente realmente à prova do que a gente valoriza na vida. Semana eu vi uma frase, o cara disse, ele tinha muito dinheiro e tinha relacionamento, agora eu não tenho dinheiro, estou sozinho e estou mais feliz do que antes. Mas ele não teria essa experiência, Sem passar pela vicissitude. você não passa por Isso. deixou ele mais forte. Assim. Um conhecido nosso, né? É. Tinha tudo que o mundo material dizia que era importante ter, né? Não tinha E era infeliz. Hoje ele não tem tudo que o mundo material diz que é importante, mas se sente um ser muito mais realizado do que outra hora. É esse entendimento. Não é o que o mundo diz que a gente precisa, porque a gente pode ter o mundo todo e assim mesmo ser feliz. Não é o que tu tem, é como tu leva a vida. Então, na verdade, Deus é obrigado a agir dessa forma, não por desejo próprio, mas porque o filho reluta em buscar a sua elevação. Todas as vicissitudes nascem de um momento onde o ser buscou a sua satisfação individual e não amou Deus acima de todas as coisas. Se o espírito não encontrasse erros em situações anteriores, ou seja, abrisse mão dos seus desejos, jamais o pai teria que agora gerar uma vicissitude. Entende? Como é que a gente aprende a importância de alguma coisa? Quando a gente perde ela. É isso. Mas também não pode se dar importância, porque daí tu entra em outra. Mas quando é que tu vai aprender a importância do respeito? Quando não tiver respeito por ti, não quando tu faltar com respeito com os outros. É ali que a gente aprende a importância das coisas. É justiça perfeita que dá a cada um de acordo com as suas obras. Todas as situações que o espírito não consegue alcançar a felicidade são causadas por situações anteriores onde preferiu buscar o prazer individual. Elas não nascem do desejo do pai, mas da ação anterior de cada um. E prestar atenção que desejo individual é pensar, mas como aquela pessoa está feia com aquele cabelo? Isso chama prazer individual. O prazer de apontar é um no outro. Toda luta é aqui. É, isso aí. Então a perfeita compreensão sobre a expiação consiste na necessidade que o ser tem de passar pelas situações que contrariam os seus desejos durante a encarnação para chegar à perfeição. Não como pena, mas como ação de um pai que é justiça perfeita e amor sublime. Por isso que Paulo vai dizer tudo da graça. Porque são essas situações que
são difíceis que fazem a gente se tornar seres melhores. Ou não? Alguma questão? Questão de marinheiro e mar agitado, né? Só se fazem bons marinheiros em mares bem revoltos, em situações bem complicadas. Não é quando você está navegando numa lagoa.